Olá pessoal, para quem não me conhece, sou a arquiteta Carolina Araújo, realizo palestras na área de BIM há 3 anos e utilizo o software Revit Architecture há 7 anos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de palestrar no primeiro Congresso Nacional de Eficiência em Edifícios, uma honra estar entre esses profissionais. Eu vou dividir a minha palestra em 2 partes. A primeira parte eu vou abordar algumas possibilidades e características da tecnologia BIM, que significa Building Information Modeling, informação do modelo da construção, pois para falar de multidisciplinas e projeto temos que entender claramente certos conceitos. E a segunda parte eu vou utilizar um projeto como estudo de caso. Vou mostrar na prática como podemos desenvolver projetos com várias etapas, várias representações e várias disciplinas, envolvendo projeto de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projeto de prefeitura, bem como os projetos complementares, como hidráulica, elétrica, luminotécnico, ar-condicionado, interiores, paisagismo, entre outros. Acredito que a maioria que trabalha com projeto conhece essa plataforma, a plataforma CAD, onde a simples representação do edifício é através de linhas e a modelagem é sem características, o qual passaram a serem vistas como retrabalhos, ou seja, refazer o desenho em todas as plantas, cortes, elevações e perspectivas quando o projeto é alterado. Para garantirmos modelos de planejamento de obra que prevejam toda a organização dos espaços, evitando erros e retrabalhos, não são mais desenvolvidos utilizando apenas projetos 2D e gráficos clássicos de programação. Como demonstrado nessa tabela, ao trabalharmos maquete eletrônica na plataforma CAD convencional, os elementos são linhas, volumes e achuras. Os desenhos técnicos possuem geometria 2D e não são parametrizados com objetos do mundo real. Já na plataforma BIM, os elementos são paredes, portas, janelas, componentes paramétricos vinculados ao modelo tridimensional da edificação, sendo que o arquivo pode ser configurado para obter informações como cronogramas, análises, especificações, componentes, custos, entre outros. Desta forma, BIM é uma tecnologia que permite a modelagem virtual de um objeto com todas as suas características geométricas e não geométricas que, ao serem agrupadas, facilitam o gerenciamento, projeto, construção, operação, manutenção desse objeto por todos os agentes envolvidos no processo. Essa imagem demonstra o ciclo de vida de um edifício, onde as informações armazenadas no banco de dados do projeto em um mesmo arquivo eletrônico, um modelo virtual paramétrico, são acessíveis às equipes envolvidas nas fases da cadeia produtiva da construção civil e industrial, que envolve o planejamento, projeto, orçamento, construção, suprimentos, comissionamento, operação, manutenção, entre outros. E a modelagem espacial em 3D trabalha com o acompanhamento de dados em tempo real, como também no processo integrado, que amplia consideravelmente a compreensão do empreendimento e viabiliza a visibilidade dos resultados. O modelo gerado tem como pressuposto a representação da edificação em 3 dimensões, largura, altura e profundidade. Contudo, as características fundamentais são as informações armazenadas no arquivo e a parametrização. Para esses detalhes adicionais foram criadas múltiplas dimensões, que representam o nível de informação e a forma com que lidamos com elas. Por exemplo, em 4D temos o tempo do projeto, em 5D temos as estimativas de custos e o 6D é o gerenciamento do ciclo de vida da edificação. O processo colaborativo de um modelo integrado aplicado na metodologia de projeto define-se como produção e compartilhamento do conhecimento, uso de computadores e comunicações eletrônicas, rapidez de acesso e do fluxo de informações, proporcionando uma gestão de projetos que distribua responsabilidades entre os participantes de modo que todos coparticipem das decisões do projeto. Assim, com a plataforma BIM, um projeto complexo que contenha viabilidade entre projeto legal, projeto executivo, entre outros, que demanda conhecimento de muitos profissionais e tecnologias, pode ser gerenciado com maior facilidade, já que este facilita o processo colaborativo. Para o planejamento e a concepção de um projeto, podemos trabalhar com as dimensões 2D e 3D. Que geram uma estrutura de dados gráficos e não gráficos, que geram uma estrutura de dados integrados que, juntamente com a interface com o usuário, temos um ambiente integrado de projeto.
sendo que o projeto integrado não é somente a compatibilização de projetos, como também a antecipação de problemas e a junção de agentes para a definição de um produto coeso, o projeto final. A adoção de sistemas BIM e a evolução do BIM referem-se à adoção de novos fluxos de trabalho envolvendo o ambiente colaborativo e planejamento nas fases iniciais do projeto, aliados à transferência contínua de conhecimento entre os diversos agentes participantes do processo de projeto, que são os arquitetos, os demais engenheiros, os construtores e fabricantes e os proprietários. No software Revit, o software utilizado como estudo de caso para esta palestra, se uma porta é um modelo paramétrico e em algum determinado momento do projeto for alterado suas dimensões, o modelo automaticamente se ajustará aos novos valores concebidos, pois os componentes representam os componentes do edifício da vida real, o objeto é representado por dimensões como comprimento, largura e altura. Um objeto pode ter um jogo finito de parâmetros que dita a sua forma. O modelo automaticamente se ajustará aos novos valores concebidos, obtendo atualizações instantâneas que repercutem em todo o projeto. No sistema BIM, muitas empresas como a Tigre e a Deca já fornecem aos profissionais bibliotecas de seus produtos. Se o fornecedor da indústria da construção disponibilizar seus produtos em forma de modelos tridimensionais, será muito mais fácil para o projetista importar e especificar esses modelos em seus projetos. O fornecedor fornece os dados para que o projetista use o seu produto. Do outro lado, o projetista utiliza as informações do modelo que foram disponibilizadas pelo próprio fabricante. O BIM melhora a visualização espacial do que está sendo concebido, já que a qualquer momento do projeto é possível visualizar o modelo em 3D. Como nesse exemplo de projeto, 4 vistas do projeto compõem no mesmo arquivo: uma planta baixa, um corte, uma vista 3D simples e uma vista 3D renderizada. Em todos os projetos, modelamos de forma sequencial, como na construção real de um edifício, que permite armazenar as informações necessárias em um banco de dados, unindo-os em um único arquivo, com o qual estabelece uma conexão com os projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, prefeitura, dentre outros, de forma a facilitar a comunicação entre os conteúdos e os projetistas. Nesse exemplo, vistas como o 3D, projeto de interiores, projeto luminotécnico, projeto de forro de gesso, projeto elétrico e projeto hidráulico. Esse é o mesmo projeto com a vista de tabelas e o projeto de prefeitura, onde o software permite a detecção automática de interferências geométricas entre as diversas disciplinas. E a qualquer alteração no modelo acarretará uma atualização automática nas pranchas que forem emitidas, evitando erro nas revisões de todas as disciplinas envolvidas. Os projetistas das diversas disciplinas poderão utilizar o modelo central, que será constantemente atualizado e compatibilizado através de softwares BIM. Agora vocês devem estar se perguntando qual é a fonte desses projetos, onde estão esses gráficos, tabelas, etc. Está na minha loja virtual. Possui esse endereço aqui. Aqui tenho dados, alguns dados meus, alguns dados de projeto, alguns dados de palestra. Quem tiver interesse pode acessar. Eu também vendo curso de Revit Architecture, do básico ao avançado. Eu tenho alguns destaques na loja, como combos, templates, curso, biblioteca de família, imagens para renderização. Enfim, quem tiver interesse pode acessar lá. Nesse momento, eu encerro a primeira etapa da palestra e agora vamos abrir o software Revit, no qual irei demonstrar como podemos organizar no arquivo essas diversas disciplinas de projeto, utilizando um template já todo configurado para diferentes tipos de representações. Esse projeto é um projeto de um edifício de escritórios. Aqui é a vista 3D. E tem essa modelagem. O que eu gostaria de mostrar para vocês é a organização do arquivo e principalmente do template. Como que funciona um template para diversas disciplinas de projeto em um mesmo arquivo. Esse projeto possui 3 pavimentos, o térreo, o segundo e o terceiro pavimento, mais a inspeção técnica e a platibanda. Essas vistas são chamadas as vistas simples do projeto. Por exemplo,
aqui que começamos a trabalhar, temos símbolos de anotação, símbolos de elevação, de corte. E o segredo do template é exatamente isso, é como separar o template em diversas disciplinas de projeto, como demonstra aqui. Eu vou mostrar cada pasta dessa e depois ensinar como duplicar uma vista e transformar numa etapa de projeto. Por exemplo, o EP, ele é o estudo preliminar. Então, tudo que for do estudo preliminar, eu tenho nessa pasta aqui. Os cortes, as elevações. E depois eu vou mostrar também como aplicar essa representação em cada etapa de projeto. O L é o projeto de prefeitura, então tudo que for do projeto de prefeitura está aqui. Os cortes. Toda vez que mudarmos a disciplina de projeto, transformamos nessas pastas. Fica mais fácil de projetar dessa forma. E temos os projetos complementares também, por exemplo, o de paisagismo, o ar-condicionado, o estrutural, o luminotécnico, e assim consequentemente. E para as pranchas do projeto funciona da mesma forma. Tudo que está do estudo preliminar, por exemplo, está aqui em prancha já. Vou pegar uma imagem. Para quem não conhece a imagem 3D do Revit, fica assim o produto final. E o projeto legal também. Todas as tabelas, lembrando que todas as tabelas do arquivo do template estão vinculadas com o projeto. E os complementares. Ok, então vamos supor que a gente faça uma nova etapa de projeto agora. Vamos supor que agora a gente faça o projeto hidráulico. Então, no caso, eu pegaria o térreo, botão direito, duplicar a vista, com detalhamento. Vejam que nunca o nome da vista duplicada pode ser o nome da vista original. Então, temos que clicar novamente, com o botão direito, Rename. Vamos supor que o hidráulico a gente chame de HI, térreo. E nunca deixamos as vistas duplicadas aqui nas vistas simples, pois atrapalha a visualização das mesmas vistas. Então, viemos aqui em etapa de projeto e colocamos HI. Vejam que ela já foi automaticamente para a pastinha chamada HI. E o mesmo aconteceria para o segundo pavimento. Duplicar a vista com detalhes. Rename. HI. Etapa de projeto, HI. Está aqui. Agora vamos ver quais tipos de vistas de representação que podemos utilizar em cada vista de projeto. Então, botão direito,
aplicar as propriedades do template, e aqui eu tenho todas as vistas ou possibilidades que nós podemos utilizar no nosso projeto. EV é estudo de viabilidade, EP é estudo preliminar, L é o projeto de prefeitura, B de básico, V de vendas e E de executivo. Então vamos supor que eu quero usar o EV nesse caso. Ok. Vejam que a representação mudou. As paredes ficaram pretas, os móveis mudaram algumas cores também, e também teve a representação dos pisos. Nesse template aqui, eu tenho carregado já alguns pisos que já estão vinculados com o seu material para a hora de renderização. Por exemplo, esse é um piso interno porcelanato branco 60 por 60. Aqui eu tenho outras possibilidades. Piso externo, grama, paver, solário, granitina, granito, o laminado, mármore, porcelanato. Esse número entre parênteses significa a espessura dele e essa a dimensão. Vamos supor que eu queira trocar por um 1,20 por 60. Veja que ele mudou. E vamos supor que eu queira fazer a paginação desse meu piso. Com o tab do teclado, eu consigo achar a linha do piso. Vamos supor que eu clique em uma e com a flechinha do teclado eu posso simplesmente mudar isso. E com o comando de Move, eu também posso ajustar essa paginação. Vamos supor que aqui no piso do deck, vou clicar aqui nesse piso, é um deck de IP. Eu queira a paginação dele ao contrário. Então, com o tab do teclado, eu vou selecionar uma linha e com o comando de Rotate, eu rotaciono em 90 graus. E a paginação dele muda. Lembrando que na hora do render, a imagem aparece exatamente como nós escolhemos a posição ou a paginação do nosso piso. A mesma coisa acontece com os demais pesos. Tab, Move. E assim sucessivamente. Se fôssemos aplicar outra representação, o EP, por exemplo, algumas paredes aparecem em outra cor ou outra representação. O L, no caso, é o projeto de prefeitura. Os móveis saem. A representação de alguns pisos também sai. E a representação das paredes é por duas linhas. Básico. O básico é uma vista simples, com as paredes brancas. Aqui também o mobiliário sai e os pisos aparecem. Vejam que a parede é representada por duas linhas, mais as linhas de reboco. Esse tipo de representação é muito utilizado também para projeto de reforma. E o executivo. O executivo simplesmente sai aquela linha como se fosse num projeto de reforma. Alguma vegetação aparece na cor cinza. E assim também ocorre para os cortes. Por exemplo, eu vou pegar um corte já feito, uma elevação. Essa elevação, eu vou duplicar ela. Vamos supor que eu queira levar para a pastinha do HI. Rename HI.
etapa de projeto, e veio para cá nas elevações da pasta do HI. E para as representações de corte e elevação, nós temos o EV de viabilidade, o EP de preliminar, L de legal, V de básico, V de venda e E de executivo. E esse C e E significa corte e elevação. O EP, no caso, é o que já está. Se fôssemos aplicar o L de legal, seria assim. O básico. O venda. E o executivo. Lembrando que se tivesse um material como se fosse aquele de piso, com as linhas aqui, também a gente poderia mudar movendo a linha do piso para uma paginação certa. Se caso essa vista estivesse no EP, nós poderíamos também aplicar sombra. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e implanta também. Isso varia muito de acordo de cada projeto. Certo? E para as pranchas também funciona o mesmo esquema das etapas de projeto. Por exemplo, essas três pranchas aqui, elas compõem o projeto de prefeitura. Todas essas tabelas que tem aqui, elas são vinculadas ao template. Essas esquadrias também. Então, todas as esquadrias que tem no projeto aparecem na tabela e assim não precisamos mudar as dimensões ou refazer tabelas. Mas digamos que essas pranchas não pertencessem ao projeto de prefeitura. Então, no caso, eu posso selecionar os três aqui com o Ctrl do teclado e eu quero mudar esse nome legal aqui, por exemplo, para prefeitura. Já mudou lá. Assim, nos outros também. O EP, digamos que fosse o projeto de viabilidade. E assim ficaria. Voltando aqui nos pisos, eu queria pegar um piso como exemplo. Por exemplo, esse paver. Aqui na edição dele, nós temos o material, estrutura, piso em paver, paver cinza. Aqui. Esses materiais, eles estão carregados no template. Então, por exemplo, nós temos aqui o paver e aqui na aparência, no caso, essa imagem aqui que apareceria na hora de renderizar. Isso para todos os materiais que já estão carregados. Lembrando que eles estão vinculados com o template. Esses materiais aqui é o que já vem no software Revit. E todos esses que estão com letra maiúscula, no caso fui eu que carreguei. Fui eu que coloquei no meu template. Esse acabamento em grafiato aqui laranja, por exemplo, é o que está na fachada desse edifício. Então, por exemplo, essa aqui é a imagem. Se a gente clicar aqui em visualizar, essa é a imagem que no caso aparece no render. Se alguém tiver interesse em utilizar essas imagens, eu tenho, por exemplo, aqui nas imagens para renderização, todas essas aqui, no caso, vêm junto com o template. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um concreto.
Então todos esses concretos vão junto. Terreno, estampados. Isso aqui é mais para projeto de interiores. Então quem quiser depois me procura, que eu passo maiores informações ou acessa lá a minha loja. Eu queria mostrar aqui na loja, por exemplo, aqui em projetos, uma representação de projeto hidráulico, como não tem naquele projeto que eu estou mostrando no Revit para vocês. Esse aqui de interiores, Loft Apartment. É um projeto bem completo, que tem vários tipos de representação utilizando esse template que eu estou mostrando para vocês. Os cortes, numa vista de renderização. Esse projeto de interiores, no caso, foi utilizado aquela vista EP de estudo preliminar. E essas paredes, no caso, estão no modo de renderização mesmo. Projeto executivo, com os diferentes tipos de revestimento de parede. No caso, esse seria o projeto de reforma. Projeto de piso. Olha como podemos representar os pisos e revestimentos em cortes, também em vista renderizada. Projeto de forro. O projeto de forro consegui colocar com a vista transparência para poder observar o mobiliário embaixo. O projeto elétrico, o projeto luminotécnico. O projeto hidráulico. E nesse projeto hidráulico para as vistas 3D, eu consegui simplesmente deixar as paredes invisíveis, no caso visíveis, só que representado por duas linhas. As luminárias. Nesse momento, eu gostaria de mostrar para vocês uma versão atualizada desse mesmo template que nós estamos vendo agora. Então, aqui no meu template 2016, que é a versão desse ano, ele compõe tudo o que havia na outra versão, tudo isso aqui já estava, só que atualizado com mais disciplinas e subdisciplinas. Então, nessa versão aqui, podem verificar que as disciplinas elas já estão montadas aqui nessas vistas: ar-condicionado, arquitetura, elétrica, estrutura, hidráulica e prefeitura. Então vejam aqui no ar-condicionado, por exemplo, as vistas já estão todas configuradas: o ar externo, exaustão, extração, insuflamento, pressurização e retorno. Então, para cada pastinha dessa, eu tenho a vista térrea, segundo e terceiro pavimento. Na arquitetura, por exemplo, nós temos ali a vista 3D, os cortes, as elevações, térreo, segundo, terceiro e cobertura. Na elétrica, nós temos as plantas de energia e iluminação. Na estrutura, nós temos o projeto estrutural, como também o madeiramento. Na hidráulica, captação de água pluvial,
térreo, segundo, terceiro. Daí nós temos esgoto, incêndio, água fria, água quente e água do reuso. O projeto de prefeitura. Nós temos arquitetura, térreo, segundo, terceiro, os cortes. Para quem não é acostumado a trabalhar com um template universal, de começo parece um pouco confuso ou um pouco complexo, tantas disciplinas em um mesmo arquivo, no mesmo template. Mas não é, porque facilita o gerenciamento de todo o projeto, facilita todas as fases do projeto. Eu queria também mostrar aqui na arquitetura, por exemplo aqui, essa vista aqui. Vejam que a disciplina dela está como arquitetura. No caso, esse nome aqui é o que aparece aqui. Se por um acaso eu mudar, por exemplo, para o ar-condicionado, essa vista vai sumir daqui e ela vai aparecer aqui. O que não é o certo, então nós temos que voltar para a disciplina que estava. E também existe a subdisciplina. A subdisciplina, ela serve como se fosse assim para separarmos o projeto. Se ele tiver em viabilidade, executivo, projeto de prefeitura, vamos supor que aqui a gente comece pelo anteprojeto. Então, dentro da disciplina arquitetura, nós temos a subdisciplina anteprojeto. Mas vejam que esse térreo ele veio para cá. No caso aqui, nessas plantas principais da disciplina arquitetura, não tem o térreo. Então, o correto seria duplicar a vista. Então, no caso, o botão direito, duplicar vista com detalhamento, rename, o mesmo procedimento do template anterior. Então, nós temos aqui, vamos supor que fosse o anteprojeto, Vou colocar um A. Daí agora, na subdisciplina, a gente escreve o anteprojeto. Então, anteprojeto a térreo. E assim para todos os projetos que a gente for fazendo. Inclusive, nos cortes e nas elevações. Então, no caso aqui, uma elevação, duplicar com detalhes, rename, A. E aqui na subdisciplina, nessa flechinha aqui, eu já posso colocar o anteprojeto. Está aqui. Interessante mostrar nesse projeto também, nesse template, que as vistas de representação também foram acrescentadas. Então aqui no térreo, por exemplo, vamos colocar uma vista de representação. Então, aplicar as propriedades do template. Agora nós temos, no caso eu mantive o que estava no outro template, o EV, o EP, o L, o básico, o V, o executivo, o C e o D, e foram acrescentadas todas essas vistas aqui para essas disciplinas, no caso o ar-condicionado, o hidráulico, a captação, esgoto, incêndio, água fria, quente, reuso, a estrutura do telhado estrutural, energia e iluminação. Então, todas essas vistas estão vinculadas com essa disciplina. Se por acaso aqui no térreo eu for usar o esgoto do projeto hidráulico e der OK, essa vista simplesmente vai sair daqui e vai parar lá no hidráulico, certo? O que não é o correto. Então, no caso, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos aplicar, por exemplo, outra vista. Essa aqui, se eu não me engano, está no EP. Isso, essa no caso é o EP, o que está correto. Mas aconteceria se por acaso também fôssemos colocar lá na estrutura do telhado. Se a gente começar a desenhar aqui como se fosse o projeto estrutural de madeiramento, e quiséssemos mudar essa vista para lá, podemos fazer por esse procedimento. Levar esse térreo aqui da arquitetura para a estrutura do telhado.
aí estaria correto. Então, no caso, foi lá para estrutura, lá, ó, madeiramento, estrutura. Daí, no caso, a gente vai renomeando essas vistas conforme a gente for amadurecendo o projeto. Outra coisa interessante também nesse template, que não tinha no anterior, são as famílias inclusas. Vamos dar uma olhada aqui? Então, por exemplo, aqui, ó, tudo isso aqui vem no template, todas essas famílias aqui. É muita coisa. Então, vamos lá. Tem um pouco de projeto para o mobiliário. Aqui eu tenho famílias para o ar-condicionado, para o projeto hidráulico, para o projeto elétrico, luminotécnico. Vários tipos de família e vários tipos de dimensões também. Eu coloquei porque muita gente, do pessoal do RevitMap, me pede isso. Ali algumas luminárias, aqui uns tubos, conexões. Tem muita coisa mesmo. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Aqui são os tamanhos das caixas d'água. Tem várias dimensões, vários tamanhos. E é muito legal nessas caixas d'água porque todas elas são paramétricas. Uma telha também inclusa. Muita gente também pede para o projeto de madeiramento. E falando em projeto de madeiramento, deixa eu fazer rapidamente aqui um telhado bem simples para eu mostrar outra coisa também bem interessante. Opa. Então vamos supor que esses lados definem a inclinação de 40% do telhado. Deixa eu fechar aqui. Tá cortando o telhado aqui porque eu tô na vista do térreo. Então vamos dar uma olhada aqui na vista 3D. Tá esse bico aqui porque esse lado não tá igual a esse. Mas se estivesse, aqui estaria uma linha reta. Então o que eu queria mostrar para vocês é que nesse template também tem incluso também esse sloped glazing, que é muito legal. Por exemplo, o caibro. Lá, ó, veja uma peça do caibro. E também tem as possibilidades de a pele de vidro, ripa, a telha e a terça. Isso aqui para projeto de madeiramento. É bem legal e bem útil. Mas para quem quiser a lista de tudo que tem, de tudo que compõe esse template, eu tenho aqui na página inicial, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês o template da versão 1, essa aqui. Essa é a versão 1 que eu comecei a apresentar nessa palestra. Então aqui, no caso, são todas aquelas pastas que eu tinha mostrado para vocês inicialmente. E essa definição desse template. E no template da versão 2, que é desse ano, aqui eu tenho a listagem de tudo que tem, por exemplo, para o projeto hidráulico, para o projeto elétrico, o ar-condicionado e a estrutura de madeiramento. Então aqui no caso o que mudou, né, o que foi incluso, as vistas de representação, o que eu acabei de mostrar aqui para o projeto de madeiramento, e aqui algumas famílias em 3D para mostrar a caixa d'água, alguns elementos hidráulicos, aqui algumas pias.
certo? Então é isso, pessoal. Para quem tiver interesse em adquirir esses templates, pode me procurar, no Facebook, tem o meu grupo. Eu também sou administradora do grupo Revit Arquiteto. Eu tenho o meu próprio grupo aqui. Eu dou curso também, do nível básico ou avançado, com 51 tópicos por videoaula. Aqui, todos os tópicos que compõem esse curso. Se alguém quiser também, eu forneço o certificado. Aqui estão a descrição desse curso, com todas as aulas inclusas. Aqui o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Eu também deixei aqui alguns vídeos de representação para quem tiver dúvida também no uso do template. E é isso, eu espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, obrigada pela participação desse congresso e até a próxima.